Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, agora com uma roupagem diferente, com novidades para o ano de 2023. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões do tema do direito no seu dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. E aqui nós temos um convidado totalmente especial nesse primeiro programa de 2023 e eu vou fazer questão de ler o currículo dele. O currículo, se vocês segurem a TV aí, porque é um currículo pesado, tá? Professor Everton Drohomaretsky, com esse sobrenome, eu acredito que você seja baiano, né? Mais ou menos, é quase na divisa, Bahia com a Ucrânia. Ah, do ladinho então ali, isso, é saquei. a região fria da Bahia. Ah, entendi, muito bem. O professor Everton é pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAI Centro Universitário, doutor em Engenharia de Produção e Sistemas e graduado em Administração pela própria FAI, formações internacionais em Harvard, Stanford e na Finlândia. Apaixonado por inovação, há mais de 25 anos liderando equipes com foco na implantação de projetos de inovação e gestão na educação superior e empresarial, com atuação em instituições de ensino superior e empresas de diferente porte. E até tem um detalhe muito interessante também que você esqueceu de colocar aqui nos passar, que ele é um bikers de final de semana, utiliza como esporte. Nós dividimos a vida em bikers e também churrasqueiro, então a gente busca essas múltiplas capacidades aí. Professor Everton, seja bem-vindo ao nosso programa Seu Direito em Pauta, é uma satisfação. Muito obrigado, Marinho, muito obrigado aí pelo convite, poder compartilhar um pouquinho, também aprender com vocês aí, trocar algumas ideias aí dentro de um programa tão importante aí, de trazer discussões da pauta do direito, né? E como você mesmo explicou do programa, ele transcende o termo jurídico, a vida, né, como sua de advogado, mas como ações, impacto do direito, impacto na sociedade. Então, realmente é uma grande oportunidade aí estar compartilhando um pouquinho. E não sei se o pessoal de casa reparou com relação ao currículo do professor Everton, mas tem uma situação que me chamou a atenção e eu gostaria de fazer a pergunta para você. Você se formou para uma instituição de ensino extremamente importante em Curitiba e conhecida em Curitiba, região metropolitana, estado do Paraná, e em Santa Catarina também. E como é você ser graduado pela instituição de ensino e ao mesmo tempo, hoje, com o passar dos anos, você ser pró-reitor dessa mesma instituição? Então, Marinho, é muito semelhante, né? Aquela criança que ia para o estádio de futebol e olhava assim, e torcia para o time e falava assim, puxa, eu adoro esse time, eu amo esse time, tenho orgulho desse time, esse time ele gerou uma formação em mim, ele me direcionou para um caminho e seria um privilégio um dia eu poder entrar em campo nesse time. Então foi mais ou menos isso que aconteceu, não foi programado, mas foi isso, eu fazia parte da plateia, eu participava da arquibancada desse estádio, dessa bela instituição, que eu respeito muito e que ela foi importantíssima no meu desenvolvimento de carreira profissional, na área empresarial. E por questões, né, por Deus ali foi se organizando e acabei entrando em campo nesse time, né, na FAI. Então foi realmente algo não projetado, não esperado, mas é a mesma sensação de quando você é muito jovem, assiste uma partida, um esporte de um time que te representa e você gosta muito e de repente você tem a oportunidade de fazer parte daquilo, né? Jogar nesse time. E já que nós estamos falando em time, estamos falando em futebol, estamos falando Copa do Mundo teve aí no final de 2022. Isso. E todo atleta, ele se prepara para ele chegar até a seleção, né? Uhum. Como que foi a tua vida profissional desde a saída da graduação até hoje você ocupar esse cargo tão importante dentro da instituição de ensino? Isso é muito curioso, né? A gente teve muito... eu posso dizer que foi um grande exercício de fé, porque eu não me preparei para ser educador. Eu não me preparei psicologicamente, não me preparei tecnicamente. O meu foco desde muito jovem foi um setor empresarial, setor industrial. Comecei já antes da faculdade, né, aos 15 anos já a trabalhar em indústrias, mas quando eu entrei na FAI como aluno, logo no primeiro mês comecei a estagiar numa grande indústria alimentícia, fui fazendo minha carreira lá, e meu foco sempre foi trabalhar com pessoas. Eu amo pessoas, então sempre foi liderar pessoas, já com 19 anos já liderava equipes, e eu nem percebia que eu conduzia treinamentos, mas isso fazia parte
para mim como minha atividade, né, parte da minha atividade, formar pessoas dentro da indústria. E isso foi caminhando até quando eu mudei para a indústria automotiva e recebi um convite para fazer um curso de curta duração e tal, e um colega olhou, Everton, você quer dar aula? Ele viu lá eu preparando lá uma aula. Eu falei, não, é um curso. Não, vamos lá, tem uma instituição, que não era a FAI na época, né? Trabalhei em outras instituições antes de vir para a FAI. Você quer participar do processo seletivo? Está precisando de professor. Isso numa terça. Na quinta comecei a dar aula. E aí realmente eu encontrei uma vocação. Ao final da primeira aula, a primeira coisa eu vi que eu não conhecia nada, né? É uma coisa, um mundo muito diferente daquilo que eu era preparado. Mas falei, puxa, eu percebi que isso é minha vocação, que é a educação. E aí fui me preparando, fui estudando, né, fazendo meus cursos, né, especializações, mestrado, doutorado, assim por diante, até chegar o momento de sair do setor empresarial e ir totalmente para a área da educação. Né? E aí realmente também tem a questão da fé, realmente, porque em consulta ao Senhor, em oração, tal, o Senhor confirmou, né, que era um caminho para eu seguir justamente para a área da educação. E Deus foi abençoando aí, né, já estamos há uns 20 anos na área de educação, que era uma jornada importante para mim. Continuo conectado com o mundo corporativo, empresarial, né, com consultorias, palestras, assessorias, assim por diante, mas foi essa transição, foi muito, como eu falo, um ato de fé. Foi uma experiência que eu tive, ali mostrou-se. É claro que precisei fazer minha parte, precisei me preparar, precisei estudar, me qualificar. E aí fui construindo uma jornada na área de educação, a qual sou muito feliz e é uma forma que eu busco contribuir à sociedade, né, para a sociedade. Que bacana. Você estava falando agora, eu estava me lembrando de um livro que eu li, que era, eu não vou me lembrar o autor, mas é Potencialize o Dom que Deus lhe dá, né? E numa passagem do livro ele fala que muitas vezes as pessoas quando falam em Deus, falam em religião, elas acreditam que a evangelização ela se dá em razão da igreja, só, única e exclusivamente da igreja. E no livro ele fala que não, né? Ele fala assim, você tem que potencializar o teu dom porque determinadas situações, ou em locais, ou em empresas, você às vezes tem muito mais fiéis dentro daquele ambiente do que a própria igreja. E aquele momento teu é de evangelização. E a educação não deixa de ser uma importante evangelização, né? Porque é o direcionamento que você dá à vida das pessoas. E aí eu já engato a uma outra pergunta, bem linkada com esse tema, que é a situação de a educação, ela hoje, do percentual, não vou saber em números agora, mas do número de crianças que entram na educação, ele vai diminuindo esse percentual até chegar na graduação. Ali no ensino médio é um dos maiores índices de evasão escolar, né? E essa experiência que você tem dentro da educação do ensino superior, qual que é a importância para o indivíduo? Qual que é a importância para as pessoas, para a formação da pessoa, ela fazer uma graduação? É importante? Muito, muito, muito importante essa pergunta, Maninho. Dentro da experiência que eu tive por ter, uma delas foi na Finlândia, onde foi um país que eu vi assim, puxa, Everton, a Finlândia é um país pequeno, então não dá para comparar com o Brasil. Dá para comparar sim. É um país onde a educação é levada como um dos principais pilares. E eu vejo que esse processo da educação, onde você vai evoluindo para o ensino médio, vai para a faculdade, assim por diante, você vai ajudando a ter um país mais igual. Por quê? Quanto mais as pessoas vão se qualificando, elas vão se melhorando, não só tecnicamente, mas culturalmente, vão entendendo, inclusive, seus direitos e como é o papel deles, seus direitos e seus deveres na vida, e não achar que só temos direitos, né? E até o próprio conceito do que é a justiça. Né? A justiça sempre tem os dois lados, então qual é o meu lado da justiça, qual é o seu lado da justiça? Então, um primeiro momento que a gente vê não é nem só para o indivíduo, é para uma nação. Uma nação que você tem um número maior de pessoas se qualificando, estudando, se aprimorando, ela passa a ter mais consciência do papel dela e como ela consegue se desenvolver e reduzir a desigualdade. Acho que o número mais importante até do número de pessoas que entram realmente é um número pequeno de pessoas que vão para a educação superior. Só que desses que entram, muitos desistem. Então nós temos aí mais de 20, 30% das pessoas que entram na faculdade e desistem por vários fatores. Fator financeiro, acabou tendo uma constituição de família no meio e precisou parar, questão profissional, mudou horários, viagens, assim por diante, ou não entendeu sua vocação ali, assim por diante, e desistiu. Então nós temos um índice muito grande de pessoas que desistem ao longo dessa jornada, mas há um ponto importante, principalmente nos últimos anos isso aumentou, o Brasil já é um país muito desigual. E nos últimos anos essa desigualdade se elevou a um ponto muito complicado.
Quando nós falamos de as pessoas, as empresas, a comunidade, a sociedade investir na educação, ou seja, poxa, eu possibilitar que mais pessoas tenham educação superior, eu estou possibilitando reduzir a desigualdade. Acho que esse é um ponto importante, do desenvolvimento de uma nação. A desigualdade econômica, a desigualdade social, a desigualdade também de conhecimento dos seus direitos. Sim. A desigualdade básica, de saber o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu vou, onde eu não vou. E isso faz com que algumas ações sejam desiguais, porque o desconhecimento, a falta cultural de uma parte da população favorece uma menor parte. Então isso também é muito importante. E aí sim, né, a educação superior, uma faculdade para a pessoa, ela tem sim, o IBGE mostra, ela chega a ganhar 3 vezes mais, tem uma remuneração 3 vezes maior de uma pessoa que não tem oportunidade de educação superior. Então eu consigo incluir a pessoa num processo não assistencialismo. Eu dou recursos para que ela construa, não é riqueza, sustentação. Então ela vai sendo mais sustentável e também tendo maior conhecimento, e você vai fazendo que a nação seja mais sustentável. Então se nós fizermos uma relação com países mais desenvolvidos, eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando de menor índice de pobreza, menor criminalidade, menor fome, né? São países com índices maior de pessoas que têm uma educação superior, que seguiram a faculdade, assim por diante. Então isso faz parte, esse processo de educação, vamos dizer assim, é um dos alicerces quando se quer construir uma nação sustentável. Né? Então ele ajuda a sustentar, porque quando tem, por exemplo, uma crise econômica que tivemos lá em 2016 a 2019, quando tivemos uma pandemia que nós tivemos 20, 21 e ainda um pouco agora, você tem estruturas fortes consolidadas em rocha, que talvez abala um pouquinho, mas ela se sustenta. E o que aconteceu aqui no nosso país, ela afundou mais ainda, porque ela é na areia. Você tem um número muito grande de pessoas sem o preparo, sem o conhecimento, sem oportunidade do estudo. E aí você afunda e uma parte pequena vai ficar lá no telhado ainda podendo beber, né, das riquezas e assim por diante. Então, esse é um papel muito importante da educação superior. Ela é um processo inclusivo e um processo de maior igualitário de uma nação. Bacana, hein? Eu tenho certeza que você já está gostando desse primeiro bloco do seu Direito em Pauta, e nós vamos ter ainda mais 2 blocos aí para frente. Não perca, não saia daí, fica aí, você não vai se arrepender. E tem assim, uma chamadinha que eu vou fazer, mas somente para dar um pitaco, spoiler, um spoilerzinho do próximo bloco, que eu vou te provocar no que diz respeito a ESG. Né? ESG é um tema que hoje está em voga, tem a ver totalmente com o que você falou de inclusão, porque também tem a participação de inclusão, de pessoas, inclusão, de preocupações com relação ao meio ambiente, mas vamos para o segundo bloco. Você não saia daí porque esse tema é muito interessante. Então nós vamos dar um rápido intervalo, fique com os nossos apoiadores, não saia daí, já já estamos de volta. Estamos de volta com o seu programa, o seu Direito em Pauta. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, e nós estamos aqui com a presença do professor Everton, da FAI Centro Universitário, que no primeiro bloco falou sobre evolução da educação, o caminho que ele percorreu, de hoje está como pró-reitor dessa grande instituição, e no finalzinho ali me deu um caminho para uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que está todo mundo ouvindo demais aí. E eu gostaria, Everton, que você esclarecesse primeiro o que é ESG, que é uma sigla que está todo mundo falando, para que serve, ela é de comer, é proteína, o que é ESG na gestão empresarial? Muito bom, Maninho. O ESG, ele realmente ele não é novo. Tá? Mas ele está agora fervescente, né? E todo mundo começa a se preocupar, porque a gente escuta no noticiário, lê na internet, e isso impacta na minha vida, isso vai mudar, será que eu tenho que declarar no imposto de renda? Como funciona isso? Será que alguém do censo vai chegar lá em casa e perguntar se eu
implantou o ESG, eu vou saber responder. É muito interessante. Na verdade, o ESG ele vem de uma releitura da sustentabilidade. A sustentabilidade ela é feita por 3 pilares. Um pilar ambiental, um pilar social, um pilar econômico. Né? E lá em 2004, né, num evento específico de uma conferência da ONU, foi feita uma provocação para 50 dos maiores investidores do mundo. Quando é que foi isso? 2004. Tá. Então já tem um bom tempo. Puxa vida, né, para os controladores e investidores da Bolsa de Valores mundiais, assim por diante. Não tem como colocar como critério, indicador dentro do desempenho das empresas para ver o valor das ações, questões ambientais, por exemplo, porque já tinha essa pauta climática como preocupação, isso na época. Puxa vida, eu sempre sigo uma analogia, né? O mundo, nós somos inquilinos aqui no mundo, nós não somos proprietários. Sim. Embora no direito, né, nós temos uma matrícula, às vezes de um imóvel, alguma coisa assim, né, registrada no registro de imóveis lá, mas... né? Nós sabemos que nós somos aqui passageiros, somos inquilinos e se pensarmos, né, dentro do direito, um bom inquilino ele tem que no mínimo devolver aquele imóvel do jeito que recebeu. Então se nós recebemos aquelas árvores, a gente tem que devolver aquelas árvores. Recebemos aquele rio daquele jeito, temos que devolver o rio daquele jeito. Mesma qualidade. Então no mínimo igual. Só que é diferente no direito, que nós temos um contrato onde tem uma vistoria na devolução do imóvel. No mundo não está essa vistoria porque nós temos um senso de propriedade, aonde me dá a condição que eu posso fazer qualquer coisa. E como essa vistoria, esse controle, se estamos cuidando da terra, né, como inquilinos, né, como passageiros, sabendo que não é da nossa propriedade, e sim propriedade de Deus. Essa falta dessa vistoria, ela vai fazendo o quê? Que a gente foi consumindo. Então fomos tornando as águas não potáveis, né, não consumidas, fomos acabando com as questões naturais, né, sejam as florestas, assim por diante, para poder aumentar a plantação, aumentar as edificações, assim por diante. A gente foi, então, mudando aquilo que a gente recebeu como inquilino. E essa pauta, então, em 2004, veio essa releitura. Puxa vida, vamos fortalecer a questão da sustentabilidade, conectando isso ao valor das empresas, né, como o valor das ações, né? Por exemplo, uma empresa X, a Petrobras, vale mais ou menos hoje 25, isso varia, reais por ação. Então, quanto que esses indicadores, eles impactam no valor da empresa? Então, foi essa a ideia na época. Isso potencializou lá em 2015 com a Agenda 2030. Então aquele 2004 foi aquela semente, né, ainda liderado por Kofi Annan na ONU. Foi uma semente provocando 50 dos maiores investidores, né, do mundo. Em 2015 houve essa pauta 2030 e aí sim, já com questões climáticas cada vez mais fortes, mostrando que realmente o problema está avançando. E aí vem esse termo, então vamos dizer, com não é um nome moderno de sustentabilidade, e sim ele tem conceitos baseados mais em indicadores, assim por diante. O que seria o ESG? O E vem do environment, né, do ambiental, o S do social, e o G do governance, governança. Então ele conecta o quê? As questões ambientais, sociais e governança. Everton, mas você falou que a sustentabilidade é ambiental, social e econômico. Por que no ESG não tem um E de econômico? Porque esse já era um foco das empresas quando fala em investimento, o lucro. Tanto que o ESG ele vem combater uma teoria do Prêmio Nobel de Economia em que dizia o quê? A empresa serve para ter lucro. O ESG vem provocar, não é só lucro. E ela traz um tema do quê? De gerar valor para os stakeholders. O que são stakeholders? Somos nós, a sociedade. Pessoas que consomem os recursos da empresa, se beneficiam dos impostos que a empresa paga, inclusive. O governo também faz parte desse stakeholder. Ou seja, ele vem essa provocação e ela acelera em 2015, gerando uma reflexão para as empresas. Qual é o seu papel na sociedade? Somente ter lucro? Ou ele é maior? De cuidar que a Mãe Terra se preserve, que as coisas funcionem com menor desigualdade, né? E que as coisas também sejam éticas, sejam justas, tenham direito.
porque entra a governança. Aí vem, então, esse todo o projeto do ESG. Resumindo, então, o ESG, ele veio uma reflexão para os empresários que a função da empresa é muito maior do que ter lucro. É ajudar que sejamos bons inquilinos dessa terra, e não só questões ambientais, mas também no social, e essa desigualdade, e essa questão do que é ético, do que não é. Aquela situação que a gente fala, né, do lucro acima de tudo, né, o poder acima de tudo. Quando a gente fala o G da governança, né, no ESG, o governança significa que as coisas se governam, se equilibram. Então eu não posso fazer qualquer coisa para ter lucro ou para estar acima de qualquer concorrente, porque o meu negócio era para servir a comunidade e não para me servir. Entendi. Não, e até você trazendo assim, me veio à luz, e me corrija se eu estiver errado, né? Antigamente não, até então, nós, enquanto pessoas físicas, eram muito cobrados. O que você está fazendo com relação ao teu meio social, à comunidade que você vive, se você está se doando, se você é voluntário. Ao mesmo tempo estava cobrando o seguinte, você está sendo sustentável, como que é teu comportamento em razão do meio ambiente, você está cortando árvores, você está poluindo o rio, você está separando teu lixo, né? Aí depois também assim, economia, o poder, na busca do poder, só que era sempre na pessoa física. E as pessoas jurídicas parece que não tinham alma, né? Não só pagavam impostos e pronto. E pronto. E ali parecia que podia tudo. Então essa preocupação ela é interessante porque também traz essa característica das pessoas físicas para as pessoas jurídicas, né? E aí que o direito se envolve. E a minha pergunta, e até para trazer para o pessoal que está em casa, como esclarecimento, é assim, como que a gente pode mensurar, né? O que a empresa tem que fazer no que diz respeito ao meio ambiente? Vamos começar pelo meio ambiente, né? Muito bem. A questão do ESG, vamos pegar a pauta ambiental. A empresa, ela vai mensurar, por exemplo, seu consumo de água, seu consumo de energia, o seu uso dos recursos naturais, quanto de material ela usou para processar, para transformar. Ela está usando práticas mais eficientes, por exemplo, para substituir um material que é mais difícil de se degradável, assim por diante, colocando por materiais que são mais facilmente recicláveis. Ela pode, por exemplo, eu gosto muito, tem um termo que a gente fala no ambiental, que são os 4 R's. Normalmente quando a gente fala em questões ambientais, o que surge na nossa cabeça? Nossa, tem que ser reciclável. E quando eu falo que a reciclagem é uma das piores coisas na questão ambiental, a pessoa fica brava comigo. Mas espera aí, mas eu separo as latinhas, eu separo o PET e tal. Porque quando a empresa vai ter essas práticas ambientais, a primeira coisa que tem que fazer é algo que contraria a teoria capitalista. É reduzir, que é o primeiro R. Como que eu posso fazer na minha empresa, e nós também como pessoa física, para reduzir o consumo daquilo? Então vamos imaginar que uma empresa use plástico para fazer, por exemplo, carrinhos de brinquedo. Como eu posso usar menos plástico para o carrinho? Eu estou reduzindo o uso de recursos naturais. Aí um segundo, como que eu posso reutilizar? Poxa, esse carrinho que eu estou fazendo de brinquedo, essa boneca... Vamos imaginar que nós temos agora uma empresa de brinquedo, nós somos sócios, né? Eu te avisei isso, nós vamos ser sócios de uma empresa de brinquedos. Como que esses materiais dessa boneca podem ser reutilizados para uma outra boneca, para um outro fim? Aí depois nós vamos que nós chamamos para o R de remanufaturar. Como eu posso pegar, desmontar isso e pegar essas peças para outras práticas? Tá? E por fim o quarto R. Como eu posso reciclar? Vamos derreter esse plástico dessa boneca, desse carrinho e vamos fazer, por exemplo, um pote para guardar sorvete. Normalmente a gente foca ambiental lá no último, que é um dos piores. E o pior de todos, depois, que não é um R, é de se jogar realmente na natureza, que são os resíduos sólidos, que nós temos uma política nacional, inclusive, que está cada vez mais forte. E agora o próprio estado do Paraná entrando forte, uma política estadual de resíduos aqui. Então, nas questões ambientais, quando a gente fala, por exemplo, eu meço recursos, quanto de material eu uso para fazer aquilo que eu vendo na minha empresa, e como que eu posso reduzir esses materiais. Quanto de água eu uso, quanto de energia eu uso. Coisas simples. Em vez de imprimir um papel, imprimir um contrato, eu posso fazer digital, falando do direito? A hora que eu estou emitindo um contrato digital, eu estou tendo uma prática ambiental. Porque eu estou parando de usar papel, estou parando de usar tinta, que é poluente. Então é uma prática ambiental.
A redução de uso de papéis, por exemplo, é uma prática ambiental. E me diga uma coisa, a partir do momento que a empresa ela vem trabalhando para deixar o seu produto mais sustentável, ele não deixa o produto mais caro? Não. Isso é uma coisa bem interessante, né? A gente tem um conceito que a sustentabilidade é cara. A sustentabilidade não é uma grife. Por exemplo, ambientalmente, quanto mais práticas ambientais eu faço, menor o custo. Curiosamente, né, na época do meu doutorado, um dos objetivos da minha tese era mostrar, né, até porque o meu doutorado foi na área voltada à sustentabilidade, mostrar que as empresas que têm práticas mais voltadas, que nós chamamos de um sistema mais enxuto de trabalho, de produção, assim por diante, melhor eu tenho. Então eu tenho uma prática ambiental, menos custo eu tenho. Porque, por exemplo, se eu tenho uma melhor eficiência no trabalho, eu gasto menos energia elétrica. A energia elétrica, para alguns setores industriais, ela pesa muito. Então você reduz o custo, ela é mais barata. Quanto menos eu uso de recursos naturais, de material, tal, eu estou reduzindo meu custo de compra. E eu estou sendo mais eficiente. E é isso que as empresas não conseguem amarrar. Com a melhor minha eficiência ambiental, menor custo eu tenho. Porque eu estou usando de forma mais adequada meus recursos, eu estou tendo menos desperdício. Quanto menos desperdício, menos custo. Quanto menos custo, melhor é o resultado da minha empresa. Então eu não deixo de ter o lucro que vai gerar sustento para a minha família e para as outras famílias. Mas ao mesmo tempo eu estou retendo menos desperdício, né? Então essa é uma relação que as empresas acabam não fazendo e é totalmente, né, possível de conectar. Melhores práticas ambientais, menos custo, menos desperdício, menos custo, melhor o ganho das empresas. E é uma impressão, essa pergunta que eu fiz, porque é uma impressão, é muito saliente, né? Quando a gente fala bem assim, não, determinado produto ele é um produto, ou determinada indústria ela é sustentável. Isso. Então você já tem uma noção de que o preço daquele produto ele é diferenciado, ele é sempre maior do que o preço do concorrente. Claro que em muitos casos, em razão do investimento, ele é necessário. Senhores, você viu, o segundo bloco foi extremamente interessante. Nós vamos para o terceiro bloco agora, continuar falando sobre ESG, esse tema que está aí borbulhando dentro da sociedade, dentro das empresas. Não saia daí, por favor. Esperamos você agora aqui no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo, fique com os nossos apoiadores e não saia daí, já já estamos de volta. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e nós estamos aqui com o nosso grande convidado. Grande é porque ele é alto pra dedéu. Se eu tenho 1,90 m, ele deve ter mais ou menos 1,95 m. E grande não somente em estatura, como em conhecimento e em currículo acadêmico também. Nós estamos aqui com o professor Everton, pró-reitor da FAI Centro Universitário, e nós estamos tratando de um tema extremamente importante, curioso, que é ESG, né, nas empresas. E aí, o Everton estava falando no bloco passado com relação aos impactos ambientais, ou uma das diretrizes do ESG, que é justamente o meio ambiente. Vamos falar um pouco sobre o social e governança, né? Vamos lá. Como que se atinge? Como que se atinge o social e a muito governança? Importante. O social, ele tem um termo muito mais amplo, né? Normalmente quando a gente pensa em projetos sociais, eu penso no assistencialismo. O assistencialismo é importante? É claro que é. Se uma pessoa não tem... por exemplo, vamos pegar aqui na região de Curitiba, por exemplo. Com a pandemia, multiplicou-se por 3 as pessoas que não têm condição de um prato de comida por dia, né? Tínhamos lá um X número de pessoas, hoje 3 vezes X é o que não tem condição. Isso é importante, eu tenho que resolver isso, né? Mas isso não resolve um problema social. Isso me dá a condição que a pessoa a partir dali pense em alguma coisa, porque se ela não tem, né, como a gente mostra lá antigamente, uma pirâmide de Maslow, né, um teórico que mostrava a primeira base são as necessidades básicas, né, alimentação. Se a pessoa não tem condição de uma alimentação, depois uma moradia e tal, ela não tem como projetar trabalho, assim por diante. Mas o social é muito maior que isso.
Então, o social não é só resolver problemas de assistência social, que é importante, mas o social ele vem, inclusive, dentro das organizações e que tem muito relação com o direito trabalhista, por isso da pauta do direito no social, por exemplo, com questões de igualdade. Eu estou falando de igualdade de oportunidades, por exemplo, para mulheres, para outras questões, por exemplo, com algumas pessoas com algumas deficiências, algumas situações especiais, pessoas, por exemplo, uma igualdade de ascensão de carreira. Então, o social, quando você fala dentro da pauta ESG, ele tem muito a ver com a questão da igualdade, entendendo a diferença de cada ser humano, mas que cada ser humano tem essas oportunidades. Ou seja, que socialmente, uma outra questão muito importante do social, o respeito na empresa. Uhum. As pessoas se sentirem respeitadas. E tem uma relação muito direta, Marinho. Ambientes onde as empresas respeitam pessoas. E as pessoas se sentem parte delas. E elas se sentem felizes. Essas pessoas ficam mais tempo na empresa. E a gente tem percebido hoje que as pessoas ficam um pouco, tem alguma situação, já sai. Isso é um custo alto para a empresa, sem isso que a empresa perde questão de cultura. Só Isso é social. Só fazendo uma parte, tem um canal de comunicação muito conhecido aqui no Brasil, que não sei se vocês, o pessoal de casa, já percebeu isso, mas essa parte de condição de participação das minorias está muito evidente, né? Tanto que nos programas de TV existe um número extremamente grande agora de negros participando, desde programas interativos quanto jornalístico. Teve até a transmissão da Copa, a comentarista mulher, a narradora mulher, né? Então, assim, também essa parte de inclusão, porque eu também acompanhei e eles aplicaram essas regras. Então, né? isso está cada vez mais em pauta, porque assim, a sociedade já não permite mais algumas práticas culturais, vamos dizer, mais ligadas a algum gênero, algumas situações. Então, isso faz parte do S do social dentro do SG. Então, quando a gente lê o social, a gente acaba lendo, projetos sociais são importantes, mas ele é muito maior que isso. Realmente a empresa viver sociedade, as organizações. E a terceira letrinha lá, né, governança, o que é isso, né? As coisas se governarem. Né? A gente usa aquele termo, nossa, isso está sem governo, está desgovernado, né? Você que é um especialista da área jurídica, né? Está sem governo, ou seja, não atende uma constituição. No setor empresarial é a mesma coisa. Se, por exemplo, para tal determinada pessoa entrar na empresa tem que passar um processo seletivo, tal. Não, mas se for indicado do Marinho, não precisa. Isso é uma prática que não tem governança. Puxa vida, para ascender para aquele cargo precisa de tais critérios. Não, mas o Everton ascendeu sem isso. Cadê a governança disso? Então, quando você tem padrões éticos, quando você tem regras e que essas regras são mais igualitárias, pode ver que se conecta muito com o social, você começa a ter governança. Então, quando a gente fala da ética, quando fala dos princípios, quando esses valores das organizações são cumpridos, você está tendo governança, você tem esses processos auditando, não, isso aqui foge daquilo que a gente tem como padrão, como nossos regimentos, nossos regulamentos dentro das organizações. Então, a governança significa o quê? Ela tem linhas claras que elas servem para todos. Um exemplo que tem sido refletido muito nas empresas, por exemplo, nós tínhamos práticas de salários muito altos para alguns executivos. Que isso gera impacto social. Nós falamos lá no começo, na primeira parte do programa, dessa desigualdade da nação. E a governança ajuda o quê? Peraí, o salário não pode ser X tanto maior do que um operário. Né? E se a gente, voltando lá que eu citei da Finlândia. Na Finlândia, um deputado, o professor, ele tem que ganhar no mínimo X vezes o deputado. Eles atrelam assim. Pode ver que você coloca uma governança numa estrutura, dentro das organizações você tem que ter essa governança. De faixas salariais, de questão de oportunidades de ascensão claras para todos, independente de raça, gênero, de ter uma condição especial, não ter, de crença assim por diante, e sim pelas suas capacidades e como atingir. E também, muito importante, né, a questão da ética e da justiça, que tem muito a ver com o direito em pauta,
que se tenha uma governança ética, que as coisas sigam seus padrões éticos e que não descumpram as leis do mundo, né? As leis do direito. Muito bem. Isso é programa de integridade, né? Exatamente. Programa de integridade. Mas e uma dúvida agora, que eu tenho absoluta certeza que o pessoal em casa também está tendo. Ok, nós estamos falando em sustentabilidade, nós estamos falando em impacto social, nós estamos falando em governança, nós estamos falando em economia, que para as empresas isso é interessante, mas como mensurar? Né? Como que nós chegamos a um parâmetro onde fala bem assim, essa empresa é mais, essa empresa é menos, ou essa empresa é nada disso? Então, falando de grandes empresas que estão atreladas à Bolsa de Valores, aqui no Brasil a B3, né, que é da Bovespa, e lá nos Estados Unidos daí tem a Bolsa Americana, Japão, Europa, cada um tem suas bolsas. E hoje tem indicadores atrelando e que dão um índice de quanto essa empresa tem implantado o ESG. E esse índice vem dessa composição das suas práticas ambientais, então, por exemplo, quanto que ela tem de eficiência energética, de consumo de materiais, de consumo de água, geração de resíduos e assim por diante, as questões sociais, ou seja, o quanto que ela tem de processos de inclusão de pessoas dentro da empresa, quanto que ela tem do processo, por exemplo, de respeito, até processos trabalhistas e processos de danos morais, de discriminação, de assim por diante, tem toda essa trela, e também quanto que funcionam essas políticas dela, por exemplo, ela teve alguma denúncia voltado à questão de compliance, questão, por exemplo, de desvio, ela teve situações onde teve questões relacionadas a práticas não adequadas, seja com o governo, seja com fornecedores, isso entra na governança. Então é uma soma de métricas que vai mostrar o quanto que essa empresa ela é ESG ou não, tá? E qual que é o impacto que ela gera, que a gente falou lá no começo, para os stakeholders, para a sociedade. Ou seja, além de lucro, o que mais que ela entrega? Quanto mais ela entrega, que é esse valor ESG, mais ela tem valor nas ações, inclusive. Porque mais valor ela gera, mais ela contribui para uma sociedade. Muito bem. E uma outra situação, já que nós estamos falando em Bolsa de Valores, nós estamos falando em grandes empresas, porque Bolsa de Valores nós estamos falando em sociedade anônima, que são empresas diferenciadas no mercado, mas do pessoal que está em casa, tem aquele pequeno empreendedor que está lá falando, cara, eu gostei de trabalhar essas ferramentas com relação à sustentabilidade, ou eu já trabalho isso, a parte social, da parte de governança eu já tenho os meus processos de integridade interno, e assim, o ESG, ele é aplicável somente para grandes empresas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, e qual é o ganho efetivo da empresa com relação a isso? Além de valorização de cotas, né, em Bolsa de Valores. Sim. Qual que seria o grande resultado? Bom, vamos só voltar, você falou das grandes empresas, né, tinha comentado disso. Só para entender a importância do ESG, tem empresas que o faturamento dela é maior que o PIB de muitas nações. Né? Então, assim, isso... Ela tem que, às vezes, quando eu faço uma prática realmente para ela poder transcender as nações, às vezes eu tenho que gerar, isso foi o que a ONU provocou, por isso que ela começou lá com os grandes, porque ela precisava gerar um impacto, né? É aquele negócio, né? Você joga uma pedra na água e você vê aquela bolha espalhando, então ela precisou jogar uma grande bolha d'água para chamar atenção. O que é isso? O que aconteceu? Que pedra que caiu na água? Então, foi para primeiro atingir essas empresas que às vezes elas são maiores que alguns países. Em termos de arrecadação, de geração de renda, assim por diante. E é claro que isso vai sendo adaptado. Então vamos pensar, por exemplo, né, que o Marinho agora tem uma confeitaria. Será que o Marinho pode ter o ESG na confeitaria dele? É claro que ele deve ter. Primeiro, porque se ele tiver os princípios do ESG, o Marinho não vai entrar naqueles indicadores que nós conhecemos bem, que as empresas no Brasil, principalmente as pequenas e microempresas, não vivem mais de 5 anos. Né? Mais da metade fecham em 5 anos. Nós tivemos aí milhares de empresas fechadas na pandemia. E algumas sobrevivendo e tendo mais lucro. Então o que acontece? Por quê? A confeitaria do Marinho vai começar o quê? Ter menos desperdícios com água, energia, com trigo, com açúcar, com suas matérias-primas. Está ajudando o meio ambiente, mas ela está se sustentando, ela está gastando o que precisa. Isso é ser sustentável, né? Você consumir o que precisa para sustentar. Até fazendo um parênteses bem rápido, né? Se nós pegarmos lá todo o processo de peregrinação do povo de Israel saindo do Egito e indo até a Terra Prometida.
E aí tinha aquela dúvida, né? Aquele exercício de fé de Moisés. E agora, da onde teremos alimento? E o que veio? O maná. Quanto? E se não tiver amanhã? Não, pegue o necessário para vocês se sustentarem. E acreditem que Deus vai dar todo dia esse necessário pela fé de vocês. E foi isso que foi feito, né? Certa vez, né, nossa dúvida da fé, retirou-se mais maná do que podia. Olha a não sustentação. Eu peguei mais recursos, eu estou usando mais recursos do que eu preciso. Apodreceu, gerou bichos. Então, uma pequena empresa, ela pode implantar e deve implantar pactos mentais pela sua sobrevivência econômica, inclusive, porque ela vai ter um menor desperdício. E a questão do social, Marinho, você vai contratar uma pessoa, 2 pessoas na sua confeitaria, 3 pessoas. As pessoas vão sentir parte da empresa, porque elas vão ser respeitadas. Elas não vão ser diferenciadas por seu sexo, por sua cor, e sim pelo valor como ser humano. E cada uma na sua capacidade, porque é a soma das capacidades e incapacidades que fazem uma empresa ser diferente. Então, todo mundo sendo valorizado e sabendo o seu potencial, ela vai longe. E como você falou, uma pequena empresa, seguindo os padrões éticos, morais, ela vai seguir o caminho da justiça. E aí, os consumidores vão preferir essa empresa e os funcionários vão preferir essa empresa. Então, sim, o ESG, ele não serve somente para empresas que estão na Bolsa de Valores. Surgiu dali. Mas hoje é um modelo de sustentação até para esse negócio não ficar na estatística das empresas que abrem e fecham, ela poder ser algo perene. Muito bem, gente. Você vê que maravilha essa nossa discussão hoje com o professor Everton do Romaretsky, que o sobrenome é complicado, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAI Centro Universitário, doutor em Engenharia de Produção e Sistema e graduado em Administração pela FAI. Everton, esse nosso programa vai ser assistido por dezenas de milhares de pessoas, né? E hoje aqui nós conversamos sobre o quê? Nós conversamos sobre evolução profissional, nós falamos sobre educação, a importância da educação, falamos sobre as ferramentas mais atuais hoje dentro da gestão. E eu gostaria a última pergunta que a gente sempre faz no nosso programa é assim, dessas dezenas de milhares de pessoas que assistirão, né? Se você pudesse falar com cada uma delas, qual o recado que você daria? E aqui eu já agradecendo também a tua participação. Eu falo assim, né, que eu gosto muito de inovação, né, o pessoal confunde às vezes inovação com tecnologia. O recado, gente, busque fazer as coisas, né, com amor e com paixão e busque fazer com o teu máximo de felicidade aquilo. Nem sempre nós fazemos tudo que podemos, que gostamos, né, mas assim, buscar com maior felicidade, que essa felicidade vai transcender. E as outras pessoas que estão próximas da gente vai começar a refletir, caramba, por que aquela pessoa está tão feliz, eu também quero estar feliz. E a gente começa a transformar uma sociedade mais feliz. E com maior direito, maior justiça. Né? Então, o meu recado é isso, é tentar achar como que você pode contribuir no teu dia a dia, dependente da tua atividade. Né? Às vezes eu falo, puxa vida, minha atividade é muito simples. Não é, ela é importante. E como eu posso fazer com o máximo de felicidade e alegria, né, essa atividade, que essa alegria vai transcender. E uma outra pessoa também vai começar a olhar e vai querer fazer a outra atividade. E essa soma de atividades que a gente às vezes julga não importante, a gente vai fazendo uma transformação numa sociedade, sabe? Uma sociedade mais feliz e, por consequência, com mais direito, mais justiça. Esse é o recado. É isso que eu sempre falo, você quer mudar o mundo? Comece a mudar o teu mundo e depois você vai mudar o mundo de outras pessoas. Esse e outros vídeos estarão disponíveis em nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, curtir, comentar, compartilhar com os amigos, todos aqueles familiares. Manda para todo mundo. Aqui, o cidadão bem informado tem os seus direitos preservados. Chegamos ao final de mais um programa Seu Direito em Pauta. E o nosso muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Até a próxima.